Quando se trata de fé em Jesus Cristo, não há tal coisa como uma posição neutra. Você não pode ter um pé dentro e um pé fora quando se trata das coisas de Deus. Você nunca pode ficar em cima do muro quando se trata de servir a Jesus Cristo ou não. O Senhor não tolera uma pessoa morna. Ou você está fervoroso pelo Senhor e ardendo por Ele, ou está frio e o rejeita. Não há meio termo. Se afirmamos ser seguidores de Cristo, não podemos ser divididos ao meio. Precisamos estar totalmente comprometidos com Ele. Então, Ele se aproximará de nós e nos fornecerá tudo o que precisamos para viver essa vida radical, porém recompensadora. Considere as palavras de Jesus em Mateus 6, verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Agora, aqui está um exercício para você. Substitua a palavra Mamon por qualquer coisa. Você não pode servir a Deus e sua carreira. Você não pode servir a Deus e validação dos outros. Você não pode servir a Deus e sua dependência. Se não formos completamente devotos a Deus, então não somos verdadeiramente seus seguidores. De certa forma, ser um cristão de meio termo é até pior do que não ser um cristão de modo algum. Ouça quão fortes são essas palavras em Apocalipse 3, versos 15 e 16. A Bíblia diz: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Sei que você não é nem frio nem quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Se você realmente compreende a oferta que Jesus está apresentando a você, tem uma escolha a fazer. Entregue toda a sua vida a Ele e permita que Ele o transforme e o abençoe, ou insista em fazer as coisas do seu jeito, e Deus pode se tornar um segundo plano. Temos uma escolha, santos: render-se ou rebelar-se, curvar-se a Cristo ou curvar-se ao diabo, servir a Jesus ou servir a este mundo. Não há uma terceira opção. Você está em um acampamento ou no outro. Você nunca pode estar nos dois acampamentos ao mesmo tempo. Agora, há outra maneira de ver as coisas. Existe essa dualidade na vida. Você tem uma imagem percebida de si mesmo e depois há a imagem percebida pelos outros sobre você. Há pessoas que gostam de você, pessoas que te amam e querem trabalhar com você. Mas também há aqueles que nunca vão simpatizar com você, não importa o que você faça. O mesmo hospital que supervisa o nascimento de muitos bebês lindos é o mesmo hospital que, do outro lado do prédio, testemunha pessoas exalando seu último suspiro. E para trazer isso um pouco mais para perto de casa, os mesmos membros da igreja, que podem levar as pessoas a Cristo, podem tristemente ser os primeiros a condenar, julgar e falar sobre alguém que caiu em pecado. Sim, se há uma coisa que aprendi nesta vida, é que há dois lados para tudo. Até a Bíblia fala do visível e do invisível. Fala de andar pela fé e não pela vista. Fala tanto de anjos quanto de demônios, dos justos e dos injustos. E quero dizer, se olharmos para alguém como Davi, sabemos que o mesmo Davi que foi descrito como um homem segundo o coração de Deus. Davi, o salmista Davi, o matador de gigantes, aquele escolhido e ungido por Deus, mesmo ele tinha outro lado. O lado que olhou para Batseba com olhos cheios de luxúria. Ele tinha um lado que o levou a cometer adultério e assassinato. Mas este é o mesmo Davi. O mesmo pode ser dito de Elias, o mesmo Elias que derrotou centenas de profetas ao pedir ao Senhor que respondesse suas orações com fogo do céu. Este mesmo Elias fugiu para se esconder de Jezabel. Você vê, a dura realidade desta vida é que há dois lados para tudo, até dentro de nós mesmos. Lutamos, somos puxados em uma direção para fazer o que é santo, agradável e aceitável a Deus. E por outro lado, este corpo, esta carne, quer se associar aos prazeres desta vida. Mas o objetivo do meu ensino hoje é fazer você considerar cuidadosamente sua resposta a esta pergunta. Você está a favor ou contra Jesus Cristo? Você pode se defender e dizer:
Bem, não é como se eu fosse contra Jesus, mas quero que você veja que existem apenas 2 acampamentos. Existem apenas 2 reinos. Ou você está a favor dele e você dobrou seus joelhos e você o aceitou e o recebeu como sua autoridade. Você deu a ele direito e domínio sobre seu coração e sua vida ou não. Ou você tem Jesus Cristo no trono do seu coração ou tem algo mais, alguém mais no centro do seu coração. Ouça-me claramente quando eu lhe digo que existem apenas 2 escolhas em termos de eternidade. Você se encontrará no céu ou no inferno. E santos, precisamos falar sobre essas coisas. Precisamos sempre estar cientes de que o que fazemos hoje, o que fazemos enquanto ainda estamos vivos e respirando, afetará o mundo invisível para nós. Mateus 6, verso 33, coloca desta forma: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Uma tradução diferente diz: mas em primeiro lugar e mais importante, buscai-a. Esforçai-vos pelo seu reino e sua justiça, sua maneira de fazer e ser correto, a atitude e o caráter de Deus, e todas essas coisas vos serão dadas. Além disso, para colocar isso em perspectiva, estamos sendo instruídos a escolher Jesus Cristo em um mundo que o está rejeitando. Estamos sendo chamados a viver uma vida justa em um mundo hostil. Estar no acampamento de Deus significa que somente Jesus Cristo reina e governa em sua vida. Não há outro Deus a quem você se curva além de Jesus. Verá, viver uma vida justa em um mundo hostil significa que Jesus Cristo tem autoridade sobre as escolhas que você faz. Ele governa sua vida mental. Ele é o fator motivador por trás de suas ações e feitos. Uma vida de retidão em um mundo hostil é um chamado para ser separado. Você começa a pensar: Deus é santo, portanto devo ser santo. Estou neste mundo, mas não devo ser deste mundo. Viver uma vida de retidão em um mundo hostil significa ter uma perspectiva celestial. Há um comprometimento total, dedicação total para correr a corrida, lutar a boa luta da fé sem comprometer. Viver uma vida de retidão em um mundo hostil significa que você entregou absolutamente sua vontade para que Deus tenha o seu caminho. Então deixe-me perguntar: para qual reino você está vivendo? Ao reino de Deus e o reino das trevas. Qual reino você anseia? De qual reino você é servo? Nenhum de nós pode servir tanto o bem quanto o mal. Nenhum de nós pode ter um pé em cada reino. A Bíblia diz em Mateus 6, verso 24, ninguém pode servir a 2 senhores, pois ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. É impossível ter amor por Deus e amor pelo mundo, pela carne ou pelo pecado. Isso ocorre porque quando você entrega sua vida a Cristo, uma regeneração começa. É por isso que é chamado de nascer de novo. Você morre para a carne e para o pecado e continua fazendo isso até ver Jesus. Permitam-me encorajá-los. Vocês não podem viver em ambos os mundos. Não podem servir a Deus e ao diabo. Isso não funciona. Não podem ter um pouco do mundo e um pouco do Senhor. Não há compromisso. É Deus ou nada. É Deus acima de tudo. É Deus sobre tudo. Encorajo-vos a servir ao Senhor, servir ao reino de Deus, servir a Jesus Cristo. O reino das trevas não oferece nada de significativo, nada eterno. Mas, o reino de Deus, isso é uma história completamente diferente. Esse reino oferece vida eterna, alegria e paz eternas. Oferece o privilégio de um dia estar na presença do Todo-Poderoso. Portanto, escolham o reino de Deus, santos. Escolham a vida em vez da morte. Escolham Jesus. Os olhos do Senhor estão procurando por aqueles que estão totalmente comprometidos com Ele, aqueles que confiam plenamente nele. E assim, meu caro amigo, quando enfrentar obstáculos na vida, não confie nas pessoas. Confie em Deus. Não dependa de pessoas ou coisas. Confie no Deus Todo-Poderoso, porque Ele está procurando. Pois os olhos do Senhor percorrem toda a terra, apenas buscando a pessoa que está totalmente comprometida e confiante nele.
Vejam, meu principal ponto de oração é: Senhor, ajuda-me, mantenha-me alerta, abra meus olhos e ouvidos, para que eu não perca os sinais que nos dás como teus filhos. E aqui está o porquê de ser meu ponto principal. A Bíblia diz em Atos 2, verso 17, e acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão sonhos. Que vergonha, que desastre seria para qualquer crente perder este sinal. Nos foi dito aqui que nos últimos dias Deus derramará. Ele liberará um fluxo constante do seu espírito sobre toda a carne. Mas que vergonha seria para qualquer crente perder o sinal. Que vergonha seria perder a efusão do maravilhoso Espírito de Deus. É por isso que meu principal ponto de oração é: Senhor, não me deixe perder a efusão do teu Espírito. Não me deixe perder este maravilhoso sinal. Sabemos que nos são dados muitos sinais diferentes sobre o que acontecerá nos últimos dias, como as pessoas agirão, como serão infiéis, como uma nação se levantará contra outra. Mas esses não são os sinais nos quais quero focar. Não quero perder o sinal de Deus derramando seu Espírito nos últimos dias. Eu, ao invés disso, quero ser um receptor. Eu quero ser um participante. Eu quero que o Espírito Santo inunde minha vida. Então, no que você está focado nos últimos dias? Porque se você não está orando e vigiando, então aquele dia do Senhor se aproximará de você como um ladrão na noite. A Bíblia nos diz no capítulo 14 de João, versículos 2 e 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. A Bíblia diz em Apocalipse 3, versos 2 e 3, Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado completo o teu procedimento para com o meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, e se não vigiares, virei como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. A Bíblia nos chama para despertar. O Senhor quer que acordemos para o fato de que há um céu e um inferno, há um dia de julgamento. Se alguém está dirigindo pela estrada e cochila, ou sua atenção se desvia, eles podem muito bem perder algumas das placas indicando para onde ir. Bem, Deus nos deu, seus filhos, muitos sinais para ficarmos atentos. A palavra de Deus está cheia de sinais para nos informar que o tempo está se esgotando. Este mundo não durará para sempre, e isso é uma boa notícia. Eu não sei sobre você, mas o céu, pelo que li sobre o céu, parece ser o lugar melhor. Sem mais lágrimas, sem mais tristeza, apenas alegria, apenas paz. Estar na presença do Senhor por toda a eternidade, estar longe das doenças e aflições deste mundo, acabar com desastres naturais e devastação. Em meio às dualidades deste mundo, que possamos escolher com sabedoria o reino de Deus, entregando totalmente nossas vidas a Jesus Cristo. O chamado é para despertar, para não perdermos os sinais divinos, revelados nas Escrituras. Que nossas orações estejam focadas na efusão do Espírito Santo nos últimos dias, para sermos participantes desse glorioso mover de Deus. Lembremo-nos das palavras de Cristo, que prepara um lugar para nós em seu reino eterno. E hoje, se você deseja se reconciliar com nosso Salvador Jesus Cristo, por ter se afastado dos caminhos, comente aqui embaixo: Eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Até a próxima.